Fala minha tropa, nesse vídeo aqui eu vou te entregar todo o passo a passo de uma análise de alta assertividade. Desde o traçamento, como identificar regiões, qual fractal de mercado eu considero, qual tempo operacional é o melhor para se operar. Então tudo isso eu vou estar te mostrando aqui nesse vídeo. Eu tô com o SHA-USD aberto, a gente vai começar a fazer o trade de nossas análises nesse par, mas tudo que eu aplicar aqui você pode aplicar em qualquer outro ativo, como por exemplo o EURUSD, AUD/CAD, GBP/NZD e também aqui o que a gente tá, o SHA-USD, tá bom? Então sempre quando eu vou começar a fazer análise de mercado, a primeira coisa é eu analisar no gráfico diário. Então, por exemplo, estou no SHA-USD aqui no gráfico diário e a gente precisa ter um contexto macro do gráfico diário, né? Eu tenho que saber qual ciclo o mercado tá. Então aqui eu consigo ver que o mercado ele tava em uma tendência de alta, certo? Ó, tendência de alta, e lá em cima a gente teve ó, uma máxima que ela não foi superada. Então a gente tem um topo duplo, né? A gente teve um topo aqui nessa região e um outro topo nessa outra região aqui que não foi superado, né? Acabou formando um padrão aí de topo duplo e perdeu a nossa base aqui, né? Iniciou um movimento reversivo para queda. Então, se eu fosse considerar aqui uma tendência macro do meu gráfico diário do SHA-USD, eu conseguiria tranquilamente aqui, ó, considerar uma baixa, uma queda, um movimento em baixa, um ciclo de mercado 4, onde o mercado ele fez uma distribuição de topo duplo e reverteu o seu movimento para queda. Então a gente está num ciclo de venda de mercado agora. E é o que aconteceu depois. O mercado ele fez uma acumulação, né? Fez meio que um triângulo descendente aqui nessa região, ó, triângulo descendente, tem uma região de suporte aqui que foi rompida. E aí o mercado ele continua a baixa, entrou em um pullback de baixa aqui. E nesse dia aqui eu fiz um tradezinho vendido também, deu boa. E o que acontece? Agora o mercado ele tá querendo voltar para essa região. E o que eu considero também, além da análise macro do gráfico diário, o candle anterior, né? A gente sabe aqui, ó, que tem uma máxima nessa região, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E o candle ele veio buscar essa região máxima, ou seja, é um ponto de reversão do preço aqui, ó, onde todas as velas anteriormente do gráfico diário que veio tocar nessa zona realizaram um movimento de retração, né? Então é interessante aqui pegar confluência com essas regiões que foi a máxima do dia anterior. Então, ó, realmente o mercado veio aqui, alcançou a máxima do dia anterior. Agora, o próximo passo é eu colocar em H4. Eu fiz uma análise bem completa aqui do gráfico diário no SHA-USD. Isso aqui já me dá um bom direcionamento de mercado, só com um fractal de mercado, só com um gráfico diário. Agora a gente coloca em H4 para poder buscar confluência dessas regiões que a gente viu. Em H4, o que a gente consegue observar aqui? Um rompimento de estrutura de linha de tendência de baixa aconteceu nessa zona. Quando a gente tem um rompimento de canal, como por exemplo aqui essa LTB que foi rompida, o preço ele vai buscar um objetivo, ele vai buscar um alvo. E o alvo que ele veio buscar, ó, foi exatamente essa zona aqui de resistência do preço. Então ele rompeu a LTB, foi lá testar a região e agora já está começando, ó, a realizar movimento de retração. Inclusive, ó, essa daqui foi a máxima do dia anterior, essa região aqui, foi onde exatamente o candle foi buscar. Então o H4 ele confirma pra gente que o preço acabou de atingir o seu objetivo, ou seja, agora ele pode corrigir para uma 61.8 Fibonacci, alguma região, ou uma zona de média móvel, né? O preço ele tem um alvo de correção agora, pelo menos em testar essa região aqui embaixo. Como que a gente consegue prever aonde que vai vir essa onda corretiva? Utilizando, ó, Fibonacci, essas são as regiões, ó, que o preço ele tende a vir corrigir. E a gente tem o método FMA que vai me falar exatamente onde o preço vai corrigir. Eu considero a média móvel. Então, é a região mais a média móvel, provavelmente o preço ele vai corrigir até aqui, ó, até essa região. Então a gente sempre busca uma confluência de Fibonacci com a média móvel simples período 20. Eu pego essa confluência para ver até onde vai vir a correção do preço. Ou seja, o próximo passo é queda, né? Isso em H4 a gente já consegue identificar e ainda projeta um alvo aqui para baixo, tá? Vamos deixar essa região aqui como alvo do preço, um objetivo. Então tem um máximo e tem um objetivo atual. Bora colocar em H1, outro fractal de mercado. H1, o que a gente tem? Bom, teve um ombro, cabeça, ombro aqui embaixo. Em H4 não deu para ver, ó, só para vocês verem, é importante de a gente analisar os fractais, ó. Em H4 isso aqui não estava visível. Esse ombro, cabeça, ombro invertido já estava antecipando da reversão de mercado. Ele veio aqui, fez um ombro, cabeça, ombro, reverteu, perdeu a neckline aqui, perdeu a linha de tendência de baixa e foi buscar o alvo. Agora a gente está numa tendência de alta, canal de alta, é o que a gente consegue identificar. Uma máxima não superada novamente, ou seja, padrão de topo duplo aqui, provavelmente, né? Mas não foi confirmada ainda porque tem essa base para ser rompida. Então, o que eu posso definir aqui, tá? Como alvo do preço. Eu sei que aqui é uma região de resistência forte, essa zona aqui de retração, porque é a máxima dos dias anteriores. O preço ele vai começar a perder força, ó, tá começando a perder força, ou seja, ele vai vir testar essa região de LTA
com essa região de suporte. De qualquer forma, eu estou a favor do movimento, tá? Por mais que a gente esteja numa macro de alta, a gente está vendo que agora a intenção do preço na micro é vir testar essa região de suporte, ver se realmente vai romper ou não, né? Então, caso ele rompa, ele busca essa região aqui embaixo, né? Ou seja, tanto na macro quanto o olhar mais micro de H1 tá me falando aqui que região de venda é interessante. Então, o próximo passo aí, o último passo da nossa análise para ficar completo, são os 15 minutos. Então, ó, vamos para o 15 minutos, que é a análise mais micro, exatamente aqui onde a gente vai tomar as decisões. E aí o que eu fiz mais cedo? Hoje de manhã, agora é meio-dia, umas 10 horas aí eu abri um trade vendido aqui nessa região. Eu vou mostrar para vocês já. E eu já tô posicionado na venda. Nesse tradezinho aqui, já tô posicionado na venda para vir alcançar esse objetivo aqui embaixo. O que a gente tem em M15, ó? Uma LTA rompida. O mercado aqui ele perdeu a região de fundo e tá formando agora uma LTB, certo? Então em M15 também a gente tem fortes padrões de venda. Agora eu vou mostrar para vocês o tradezinho que eu realizei nessa análise do dia de hoje que eu tô mostrando para vocês. Ó, tropa, essa é a análise que tá rolando no XAUSD, que a gente pegou venda. Aquele mesmo racional de análise que eu mostrei para vocês foi o que eu fiz, né? A diferença é que meu gatilho de entrada foi em M5. Isso aqui é interessante, né? A gente faz análise no gráfico diário, H4, H1, M15 e também consegue aí tomar decisões em M5. Qual que foi a minha análise de M5 aqui? O mercado ele veio, né, formou topos e fundos ascendentes, perdeu região de fundo. Então aqui com esse sequencial de velas abaixo para mim já estava confirmado. E aí o que a gente tem? Uma onda de correção aqui, ó. Aqui foi a onda de correção, onde eu tracei aqui a nossa famosa, queridíssima Fibonacci. Então, ó, o preço veio buscar a região máxima de Fibonacci e eu realizei uma venda, ó, exatamente aqui nessa região. Esse é o contexto micro, né? Esse foi o meu gatilho de entrada. E eu sei que muitas pessoas vivem das operações aí à base de gatilho. Isso aqui não vai ser o suficiente para deixar consistente e nem para te dar resultado do mercado, tá? A maioria das pessoas tem apenas esse olhar que eu acabei de mostrar para vocês. Pô, o mercado veio aqui, fez um topo descendente, perdeu o fundo, eu vou entrar vendido. Qual que é o gatilho que a gente tem? Gatilho de Fibonacci. Tá muito correta essa análise, seu preço não é muito assertivo. Só que nada disso vai ser possível se antes você não analisar um macro, contexto macro de mercado, que foi o que eu mostrei para vocês aí nos últimos minutos do vídeo. Ou seja, aonde eu vou encaixar o operacional aqui no tempo de M5 vai ser a última coisa que eu vou fazer. Então primeiro eu vou fazer uma análise, porque afinal das contas é a análise que faz a entrada e não a entrada que faz a análise. E a maioria das pessoas já abre o mercado para procurar entradas, onde é que eu vou entrar, qual que é o operacional que eu vou encaixar. Mas na verdade tem todo um contexto macro aí para ser feito. Então a gente tá aqui, ó, estamos lucrando 525 dólares por enquanto aí. Isso dá aproximadamente R$2.500. A minha meta diária é 5 mil por dia. Então eu tenho um alvo, né? O preço vai buscar aqui essa região de suporte. Ou seja, quando ele vier testar aqui essa zona, é onde a minha meta do dia vai ter batida. O alvo tá aqui embaixo, ó. Quando o preço vier aqui testar essa zona, eu já vou ter batido meta aí, que é $1.000 por dia. E esse contexto de análise foi baseado tudo aqui no TradingView, viu, tropa? Se você pegar todo o passo a passo desse vídeo aqui que eu tô te passando, desde o gráfico diário até o gráfico de H4, H1, M15, e aí você busca por encaixar o teu operacional em M5, você vai ser muito mais assertivo. E se você que segue a gente aí, curte os nossos conteúdos, nossa didática e tá realmente querendo iniciar nesse mercado de forma lucrativa, toda quarta-feira às 20 horas a gente faz live, tá? Eu vou estar ao vivo aqui no YouTube toda quarta-feira às 20 horas, ou seja, nessa quarta agora às 20 horas a gente vai ter live. Só que para você participar você precisa estar inscrito na nossa comunidade. A nossa comunidade tá no link da descrição desse vídeo aqui. Você clica no link da descrição, se inscreve para nossa comunidade, que eu vou te enviar uma aula gratuita do meu método completo por e-mail. E além disso, você vai ter acesso ao nosso grupo VIP, onde vai ter os nossos encontros semanais toda quarta-feira às 20 horas da noite. Demorou? Então eu vou te esperar lá na nossa comunidade. E tropa, tradezinho aqui, como é que funciona, né? O mercado tá meio parado, tá começando a consolidar. Já coloquei 600 dólares no bolso aqui. Acredito que eu vou fechar a posição aqui agora, tá? O mercado tá começando a dar aquela consolidada, da onde eu abri posição. Ele pode fazer uma correção para voltar aqui um pouco. Então já vou fechar aqui daqui a pouquinho. E só para dar uma resumida, o gráfico diário é para ajudar a gente a identificar regiões máximas e mínimas do preço. O gráfico de H4 e H1 é para dar direção do preço, ou seja, tem um alvo, tem um objetivo a favor. E M15 e M5 é para você realizar o teu gatilho de entrada, tá? Somente para isso. O que acontece é que a maioria do pessoal aí que opera no mercado e não tem resultado, só faz análise de M15 e M5, que é o seu gatilho de entrada, mas tem todo um contexto por trás do mercado, né? Tem região, tem alvo, tem objetivo do preço, você tem que estar a favor. Fechou, tropa? Vou encerrar o tradezinho aqui, fechando aí nessa análise com 640 dólares de lucro no bolso. Bora fechar? E tamo aí, tá? Tradezinho realizado, lucro no bolso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o likezão aí, que isso ajuda a gente pra caramba. Se inscreve no nosso canal e deixa o teu comentário. Fechou? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Valeu!